Olá, gente. Professor Marcos Dominici aqui, professor de arte, e hoje a gente vai falar sobre uma das minhas paixões, eu tenho que dizer isso, que chama-se teatro, especificamente o teatro naturalista, perdão, e alguns autores. Só para a gente entender, eu vou começar lendo um texto do Émile Zola para a gente poder nortear o nosso trabalho. Estabeleceu-se há alguns anos uma escola monstruosa de romancistas. Ele fez uma alfinetada aí sobre o romantismo, que pretende substituir a eloquência da carnagem pela eloquência da carne, que apela para as mais curiosas e mais cirúrgicas, que reúne pestíferos para nos fazer admirar, as veias saltadas, que se inspira diretamente do cólera, seu mestre, e que faz sair pulsos da consciência. Há um tanto de exagero. Thérèse Racan, que é a obra dele, é o resíduo de todos esses horrores publicados precedentemente. Nele escorrem todos os sangues e todas as infâmias. Essa é a crítica que o Émile Zola, que tal pela teoria é literalmente o pai do naturalismo, e o naturalismo surge como vertente do realismo, que já falamos em outra aula, e eu quero que vocês deem uma olhada nessa aula que está bem interessante. É um movimento artístico e cultural que se manifesta na literatura, no teatro e nas artes visuais. Né? O naturalismo tem como base a objetividade, impessoalidade e o retrato fiel da realidade. Se o realismo já trabalha com a realidade, o naturalismo um reforço maior, não é exagero, é um reforço maior desse realismo. Só que ele vai a viés extremos, onde ele critica, ele é mais incisivo e em alguns pontos até mais radical. É uma ramificação, continuação do realismo, extrapola, como eu falei para vocês, algumas das características desses paradigmas. Né? Qual é a base dele? A filosofia de que as leis da natureza são válidas para explicar o mundo, ou seja, ciência válida. Espera aí, professor, o senhor está falando com metáfora ou estou sendo bem claro? Né? Vamos utilizar a ciência para explicar e validar a nossa sobrevivência, inclusive atualmente para esse povo que não acredita que vacina não funciona. Funciona sim. Né? É basicamente isso que o naturalismo defende. O homem, nesse mundo, está sujeito ao inevitável. E a gente tem que utilizar os nossos recursos mais práticos, mais diretos e reais para dizer assim, isso vai funcionar. O que o naturalismo fazia? Ele tinha uma linguagem simples, nada de rebuscamento, nada de sofisticação. Eu vou trabalhar com a linguagem mais simples possível para te explicar o que é o naturalismo. Simplicidade da expressão, sempre utilizando a linguagem mais fácil da sociedade. Eu não vou explicar com termos pomposos, termos acadêmicos, para uma pessoa que não consegue entender. Então, na prática, vai acontecer isso. Se não fizer, está morto. Pronto. Simples, entendeu? Foi prático. Né? Quais são os personagens de temas? Personagens marginalizados, pessoas excluídas, principalmente das expressões artísticas e literárias que naquele período eram mais, digamos assim, sofisticadas e elitistas. Talvez a gente tenha muito disso hoje. Confundido com o realismo, né, ele é uma evolução do realismo. O Zola dizia o seguinte: há um retorno à natureza focalizado no mais animalesco comportamento do homem. Como assim, professor? Aquilo que a gente esconde, aquilo que é instintivo, aquele momento que a gente extrapola, que a gente quebra, que a gente surta, é o que o naturalismo do Zola busca. Inspirado no método de investigação das ciências que se estabelece, falei ciências, no final do século XVIII e no século XIX. Essa ênfase animalesca, ela trata o homem como uma criatura governada por impulsos. Eu estou falando do século XIX, início do século XX, eu estou falando de muita gente que vai pelo impulso em redes sociais. Twitter, falei, estou leve. Né? Eu até brinquei sobre isso, como algumas redes sociais que vocês usam são feitas para vocês descarregar esse impulso animalesco. Frequentes descrições patológicas. Patológicas? Como assim? Doenças, hereditariedade, influenciadas pelo meio, em uma constante luta pela sobrevivência. Se a gente fosse contextualizar e atualizar, a gente diria que os nossos medos, nossas angústias, nossos processos depressivos, nossa situação social com pandemia, nossas perdas, elas seriam claramente jogadas numa peça naturalista. Por quê? Porque é justamente o reflexo daquilo que eu sinto nesse processo de minha descrição, minha autodescrição patológica. Correntes científicas e filosóficas, entre elas o determinismo, o darwinismo e o cientificismo. Essas três são a base do
naturalismo. Nada era sugerido ou apresentado de maneira subjetiva. Tudo é prático, tudo é isso, e não tem como você alterar, porque existe uma base científica para te explicar o que está acontecendo. O ser humano é visto como uma máquina, sem livre-arbítrio, influenciado pelo meio físico, social na qual ele está inserido. Né? Eu, particularmente, tenho algumas observações sobre esse último item. Por isso que eu disse que o naturalismo ele é muito radical em uma série de visões. E esse determinismo, ele reforça, atenção a isso, reforça e defende que o indivíduo, assim que nasce, não tem controle algum sobre a sua história e se torna uma simples figurante dessa própria história. Né? O comportamento e a personalidade são reflexos dessa influência do ambiente em que está inserido e não da sua própria consciência. Traduzindo em língua de gente, né? O que eu tenho? Eu tenho uma situação onde, meu irmão, seja o que Deus quiser, nem que tu venha da cidade operária, tu vai ter problemas para passar. Eu estou brincando para vocês entenderem, né, o que é esse determinismo. Estudar o indivíduo enquanto ele é um ser, enquanto ele é hereditário, ou o que ele traz de carga pessoal, né, é justamente a base do naturalismo. Onde ele cresceu, interfere. Com quem ele cresceu, interfere. O meio social pode modificá-lo. Né? Muitos de nós professores trabalhamos em zonas de risco e a gente luta para salvar todos os dias um garoto desse, uma menina dessa, que o meio externo acaba massacrando ele ou ela como pessoa. E eu estou falando de bairros mais simples. Agora, não é uma exclusividade só para a situação. Os aspectos emocionais da família, os aspectos sensoriais, tudo interfere na forma como o indivíduo vai crescendo. Né? Instrumentos de denúncia e crítica social, foco na literatura e na arte e principalmente os grupos sociais mais estigmatizados. Eu não vou falar de gente rica no naturalismo, eu vou falar da miserabilidade do ser humano, inclusive na falta de recursos básicos para a subsistência. Comida, casa, alimentação, educação, afeto, carinho, isso tudo é a base do naturalismo. Por causa disso, é que é uma ferramenta de denúncia social. Uma peça naturalista dificilmente tem o famoso final feliz. Uma peça naturalista dificilmente vai falar sobre, eu estou feliz, assim, não. Uma peça naturalista vai jogar na tua cara todas as tuas angústias e você vai acabar se identificando porque ela é cruel, ela é vivida pela classe mais baixa, mais marginalizada e com uma sociedade de minorias, denúncias, crítica direta à miséria, escravidão e principalmente desigualdade social. Será que existe isso hoje? Né? Eis a pergunta. Como ela é uma arte de denúncia social, a linguagem tem que ser simples. Eu não posso trabalhar falando sobre a teoria do desenvolvimento dessa pessoa, né, que está sofrendo. Não, eu tenho que dizer, gente, eu estou passando fome. Né? Não tenho como comer. E aí, nesse período de pandemia, onde a gente tem já uma carga social, uma carga emocional muito pesada, o que acontece? Ou você muda os seus valores e se, literalmente, integra e tem empatia a esse novo aspecto social que já foi exacerbado pela pandemia, ou então a gente vai trabalhar no conceito que eu comentei com vocês, uma postura animalesca, onde a gente ignora e luta, como Darwin diz, pela sobrevivência do mais habilidoso e mais forte. Será que é isso que a gente quer? Né? Personagens, eles têm ênfase nos aspectos patológicos e psicológicos, aquilo que eu falei para vocês, e as obras sempre são socialmente engajadas. Predominância do cotidiano. Eu vou falar sobre aquilo que acontece no dia a dia. Eu vou falar sobre o efeito da vida diária. Eu vou falar sobre o fato de eu ter que pegar um transporte coletivo e sair muito cedo de casa para poder chegar num local e trabalhar durante 8, 10 horas, 12 por dia, porque eu preciso sobreviver. Eu vou falar sobre o fato de eu ter um emprego, conseguir mais outro e ainda fazer venda para poder... Pronto, é dessa nossa realidade, que é muito mais comum do que a gente imagina, que o teatro naturalista vai trabalhar. Só para a gente recapitular, quais são as características do teatro naturalista para a gente começar a falar dos autores? Vamos lá. Radicalização do realismo, oposição aos ideais românticos. Nada de falar de heróis, nada de falar de sentimentos que são idealizados, nada de falar de aventuras, nada de falar de uma briga religiosa por causa de um amor perdido. Não, a gente vai falar sobre a praticidade. Eu não vou ter condições de ter amores, porque eu não tenho condições nem de sobreviver, porque eu não tenho o que comer. Mesmo que as minhas tristezas sejam em função de uma pessoa, as minhas tristezas são em função de como eu vou viver o dia de amanhã, porque nem hoje eu estou conseguindo. Vocês estão entendendo como é que é pesado, professor? Positivismo e darwinismo, as correntes científicas. Linguagem coloquial, clara e objetiva.
Descrições minuciosas. Eu vou falar sobre a pessoa, como ela é, onde ela vive, o que ela come, o que ela faz, e eu vou, lógico, deixar isso bem claro para que a plateia identifique rapidamente quem é e como ela está inserida. Visão mecanicista do homem, temas sociais e obscuros, bastante polêmicos. Personagens patológicos, mórbidos, desequilibrados e personagens doentios. Caramba, né? Algum de vocês lembra ainda esse ano sobre um, abre aspas, serial killer que foi noticiado pela TV, por todas as mídias, inclusive pela internet, em função de acontecimentos? Aí eu vou colocar algumas dúvidas para vocês. Esse personagem mórbido, desequilibrado, doentio, poderia ser um personagem da obra naturalista do final do século XIX ou agora, atualmente, no século XXI? Bom, eu vou deixar os questionamentos para vocês. Romance experimental, foco na análise de comportamentos humanos, sensualismo e erotismo. Pronto, chegou num ponto aí que muita gente se animou, só tem um detalhe. Ainda em função de uma série de valores religiosos, ainda em função de estigmas do pecado, a gente vai falar sobre uma classe mais humilde, onde a sexualização, o erotismo é trabalhado de uma maneira até violenta, prostituição, entre outras coisas. Será que isso acontece? Impessoalidade e engajamento e a explicação pelas forças da natureza. Eu sempre comento que o naturalismo ele caberia perfeitamente na hiperexposição que alguns de vocês fazem nas redes sociais. Por quê? Porque você encontra coisas bonitinhas em redes sociais, né? Vídeos de cachorros, de gatos, de bebês, mas você encontra também muita gente falando sobre suas próprias situações pessoais, depressão, angústia, suicídio. Em alguns casos, eles são muito contundentes e difíceis de você digerir o processo. Autores importantes para que a gente tenha noção do teatro naturalista. Émile Zola. Quem foi Émile Zola? Jornalista, não poupava críticas a Napoleão III, tinha um engajamento político muito grande e aí ele é considerado o pai do romance experimental. Professor, o que é romance experimental? Bom, como o nome está dizendo, eu vou criar uma nova expectativa de fugir daquela idealização que o romantismo tradicional tem e vou jogar na tua cara a realidade nua e crua, passando por cima, inclusive, do realismo que trabalha esse conceito. Eu vou mais além, eu vou te jogar na cara não só a realidade nua e crua, mas a lixeira da sociedade junto. Pegou pesado, né? Dramaturgo, poeta, jornalista, a maior obra dele é Thérèse Raquin. Né? Do que fala essa obra? Vamos lá. Estudos científicos que mostram uma personagem que vai questionar a moral da sociedade. Quem ela é, professor? Ela é uma mulher, no final do século XIX, início do século XX, que ela tem plena consciência da própria sexualidade. Isso é arriscado em 2021. Uma mulher que fala, né, do que ela faz sexualmente, de como ela faz sexualmente, ela não tem qualquer tipo de pudor, ela ameaça literalmente uma estrutura pré-estabelecida que é pautada onde a figura do homem machista, que foi condicionado dessa maneira, impera e ela vai e bate de frente. Bom, se eu estou falando isso em 2021, imagine isso no final do século XIX, onde ele coloca um personagem que não tem esse tipo de construção. E aí, né, ele quebra com todos os paradigmas da época. Por quê? Porque você está colocando uma personagem que tem vida própria, que ela grita dentro de si essa liberdade que não se tem até hoje, ou que é mascarada até hoje. Germinal, uma outra obra de Émile Zola. Professor, do que trata essa obra? Acontecimentos verídicos. O Zola, nessa época, ele realmente saiu da zona de conforto dele e foi para dentro de uma mina trabalhar como mineiro para vivenciar a própria história. Então, o que, que ele faz? Ele trabalha como mineiro e ele começa a entender que se olhasse só de fora, ele não saberia qual era a realidade de um homem mineiro que trabalha dentro, passando fome, passando mal, se machucando e a violência interna nesse ambiente. E aí há uma luta entre os mineiros que buscam novos valores de trabalho por causa de uma greve e quem é dono da mina. Bom, eu acabei de descrever a situação que a gente vivencia hoje. Né? Alguns de vocês que trabalham logo cedo, quando eu digo logo cedo, às 7 da manhã tem que estar do outro lado da cidade, então você acorda pelo menos às 4 para deixar a casa em ordem, leva a filha não sei para onde. Pronto, é a nossa vida, só que com mais realismo e crueldade. Onde as condições de vida são subhumanas, onde as ideias de opressão ainda estão bem mal definidas e há uma greve pelo menos para você requerer as suas próprias condições mínimas humanas. Professor, esse tipo de coisa existe hoje? Bom,
Eu não vou falar abertamente de instituições ou empresas, mas a gente tem que lembrar que a gente vive num sistema capitalista, né? Pegue, por exemplo, as aulas do professor Rafael, de Sociologia, que trabalha muito bem isso. Pegue outras aulas da plataforma de outros professores que a gente faz esses links, e aí você começa a pensar que no sistema capitalista que a gente vive, alguém ganha dinheiro através da nossa força de trabalho. Se você recebe salário, se você corre de um lado para o outro, se você trabalha em vários lugares, se você passa o final de semana trabalhando, teoricamente você devia estar descansando, você faz parte desse processo onde muitos de nós, apesar de alguma condição de dinheiro, continuamos num sistema onde alguém explora a nossa força de trabalho. Não tem para onde correr. Se você pegar ônibus, você trabalha nesse sistema, em alguns casos até subhumanos. Né? Ah, professor, tem um carro, né? Mas eu pago o carro por prestações. Você também trabalha pra caramba e é literalmente um escravo do sistema capitalista. Entenda isso. E no século XX, início do século XX, o naturalismo joga isso na cara. Nana, ou naná. Bom, eu coloquei entre parênteses, entre aspas, perdão, porque é um termo que é muito pejorativo. A Naná é a personagem que talvez seja a primeira, abre aspas, parêntese, e todas as referências, piriguete. Quando você chama alguém, uma mulher de piriguete, você deixa bem claro o nível que eu coloquei para poder instigar e deixar incômodo. O nível de preconceito que a sociedade tem com uma mulher que, teoricamente, ela é empoderada da sua própria sexualidade. Ela diz, eu quero fazer, eu não quero, esse aqui não, esse aqui sim, e ela ainda é capaz de dizer para este homem, né, o nível de capacidade ou a incapacidade sexual dele. Ou seja, não é uma mulher que seja aceitável pela sociedade, por quê? Porque ela tem completo domínio da própria sexualidade. Se isso em 2021 é um assunto polêmico, é um assunto tenso, imagine isto no final do século XIX, início do século XX, onde essa mulher vai dizer que ela faz as escolhas sexuais dela a partir da própria liberdade que ela tem, no dia que ela quer, quando, com quem, e se ela não gostar, ela lapa literalmente. Pronto. Ela é uma atriz medíocre que vai em busca da própria construção social a partir do uso do corpo. É uma liberdade que ela tem, mas a sociedade não aceita. Se 2021, que eu estou falando, ela não aceita, imagine isso no final do século XIX, início do século XX. Né? Bom, a gente está terminando nosso segundo autor, o Maxim Gorky, a gente vai mostrar alguns. E o Gorky, ele tem um negócio interessante. A própria palavra, o nome dele é um apelido, significa miserável. E aí, se o Zola fala sobre essa parte podre, abre aspas, ou que a sociedade não gostaria de ver, o Gorky vai mais a fundo. Prostitutas, gente humilde, homens e mulheres do povo, operários, vagabundos e tudo junto. A obra mais conhecida dele, né, Os Pequenos Burgueses, que fala sobre a escória da sociedade, a pobreza e uma classe média que começa a existir, porque se acha muito, não é nem pobre, nem rico o suficiente, mas que essa classe média olha para baixo porque ela saiu desse patamar. Professor, a gente está falando do século XX, início do século XX, ou a gente está falando do século XIX? Bom, alguns de vocês já devem ter passado por isso, que é o preconceito social, quando a gente olha para alguém e se acha mais importante por causa de uma condição financeira a partir disso. É disso que falam os pequenos burgueses. Uma pseudo-classe média que tem uma sensação de que é rica, mas quando na verdade isso não existe. Né? Por causa disso é que o Gorky tem essa postura marxista. E aí, pesquisa na plataforma, porque a gente já tem aula sobre isso, né? Os professores já mandaram muito bem sobre isso. Quem era amigo do Gorky? Eu vou falar aqui, aí vocês leem, porque eu não vou fazer isso com a minha intérprete. Vorokilov, o Gorky que está no meio, e Joseph Stalin, né? É aquele mesmo da história, o ditador russo, ele mesmo. Né? Essa mistura de valores onde ele tenta trazer, eu não vou entrar no mérito da questão, mas eu quero que vocês entendam isso. Eu coloquei uma foto aqui do Teatro Gorky, o Teatro Maxim Gorky, que na verdade é uma visão contemporânea que trata sobre novos valores sociais. Professor, a gente poderia dizer que algumas vertentes de música, de hip hop, elas estariam associadas a essa postura do teatro naturalista? Com certeza. Na verdade, o inverso. Eles vão beber nessas fontes. Né? O rap, por exemplo, ele é muito contestador porque ele fala sobre a realidade das comunidades, do povo mais simples que luta para dizer assim, eu estou aqui, eu sou vivo. Não vou dizer que eles vão beber na fonte, mas não dá para a gente fugir disso, onde o comparativo das mesmas posturas é similar. Né? O André Antoine, que ele trabalhou com principalmente a questão da quarta parede, ele diz que o público tem que ficar distante.
E aqui no Brasil, a gente tem figuras importantes como a Luiz de Azevedo, onde ele brinca com um personagem que não era o comum, um mulato, né? Ele fala do Cortiço, o povo falando para o povo. Né? O Cortiço é o nosso bairro. O Cortiço é onde a minha vizinha fala mal de mim, eu falo mal da vizinha, a gente junta para falar mal do outro vizinho. Isso é o Cortiço. Né? E o Ateneu, onde, isso aqui eu deixei para vocês, onde a escola passa a ter essa relação pessoal da minha própria vida. Então, leiam mais sobre naturalismo, professor Marcos Dominici, fui.